Olá, alunos, bem-vindos a mais um módulo da disciplina O Lúdico no Ensino Infantil e Ensino Fundamental. Então, neste módulo, a gente vai se apegar à cultura e os contextos de cultura para jogos e brincadeiras, dando continuidade aí no que nós vimos na aula passada. E aí, deixei lá no módulo arquivos, como vocês já sabem, as referências que estou usando nessa aula, os textos, alguns artigos complementares. Quando a gente fala de estudos de cultura, existe uma infinidade de perspectivas, existe uma infinidade de tipos de leitura de cultura. E eu fiz algum recorte de alguns autores que trabalham especificamente com o lúdico e o jogo e nos contextos culturais, para que a gente possa, então, reduzir um pouco o nosso leque de opções e focar no que realmente essa disciplina propõe como objetivo. Então, para quem se interessa, recomendo o livro do Huizinga, que é bastante completo. Quem se interessar pelos estudos de jogos, né, ele é uma referência bastante conhecida para quem estuda games e formatação de jogos online. É um conteúdo bastante interessante. A gente provavelmente vai usar mais dele aqui nessa disciplina, mas eu peguei a princípio só o primeiro capítulo por causa dos significados de cultura que ele traz. Então, seguindo, brincar supõe de início um conjunto de atividades humanas, algumas sejam repertoriadas e designadas como brincar, a partir de um processo de designação e de interpretação complexo. Cada cultura, em função de analogias que estabelece, determina o que é jogo e o que não é. A nossa cultura parece ser designado como brincar uma atividade que se opõe a trabalhar, caracterizada por sua futilidade e oposição ao que é sério. Então, quantas vezes nós não falamos ou ouvimos no contexto de sala de aula que aquele aluno só brinca, que aquele aluno não leva nada a sério, que aquele aluno só sabe brincar? Todo esse discurso é baseado na ideia de que brincar é o oposto de ser sério, de que brincar é uma atividade não produtiva, contraprodutiva, que é contrário de trabalho. E a nossa sociedade, como está estabelecida, a nossa sociedade ocidental capitalista, precisa produzir. A gente é treinado a produzir, produzir e produzir. E neste contexto, brincar não é produzir. Se eu não estou produzindo, eu estou sendo fútil e eu estou sendo inútil. E aí a gente vem aqui problematizar um pouco essa ideia do brincar como algo fútil e inútil na nossa cultura. Porque não é. Principalmente se eu estou falando de brincar no contexto infantil de educação. Porque brincar sempre foi culturalmente construído como um ensaio da vida, que é o que a gente já viu um pouquinho na aula anterior e a gente vai se aprofundar aqui. Isso é uma visão extremamente capitalista, ocidentalizada e moderna, de que brincar é fútil ou inútil. Então, assim, apesar disso, né, é por meio do lúdico que as crianças inventam ou constroem para si a cultura e descobrem e se reencontram nessa cultura dessa sociedade, na sociedade que elas pertencem e que deverão assumir como sua em algum momento. Mas de sua perspectiva, a cultura só pode ser a da aprendizagem. Então, naquele momento que a criança está brincando, fazendo uso de jogos e brincadeiras, ela está fazendo o quê? Entendendo qual é a cultura por trás daquele jogo de maneira muito subjetiva, para que ela ensaie qual é o lugar dela naquela sociedade, que ela entenda qual é a cultura daquela sociedade. Eu trouxe aqui em imagens dois exemplos de brincadeiras infantis tradicionais, brincadeiras que a gente chamava de brincadeira de rua, né? Que uma é a polícia ladrão e o outro é a brincadeira de rouba-bandeira, que em algumas regiões elas têm um nome diferente, elas podem ter até algumas regras diferentes, mas o princípio é o mesmo. Né? Você divide dois grupos de pega-pega, um é polícia, um é ladrão, um pega o outro. E o rouba-bandeira, você divide duas equipes e o objetivo do jogo é você eliminar as pessoas que estão no território
oposto e roubar a bandeira dele e trazer para o seu território. Esses jogos nada mais são do que reinterpretações da nossa sociedade enquanto adultos. Então, polícia e ladrão, como o próprio nome já diz, é para indicar qual é a função social da polícia, qual é a função social da guarda, qual é a função social dos soldados, que existe nessa sociedade o bom e o mal. Inclusive, essa brincadeira abre aí um leque de interpretações sobre como hoje as crianças preferem ser o bandido, né, o ladrão, do que ser a polícia no jogo, porque a gente tem visto cada vez mais uma deterioração dos valores da polícia, né, por causa do excesso de violência policial, do abuso de poder e das notícias que a gente encontra do quão a polícia não é confiável, né, e é isso que tem se repercutido muito. A cultura absorve isso, e quando você vê as crianças e colocam elas para brincar de polícia e ladrão, muitas vezes a criança quer ser o ladrão, ela não quer ser a polícia, porque ela identifica a polícia como vilão a partir do discurso que às vezes ela escuta em casa, na comunidade onde ela mora, ou na própria televisão. Isso é uma representação cultural da brincadeira, de como a brincadeira vai se transformando de acordo com a cultura da sociedade, porque ela representa essa cultura. E o rouba-bandeira nada mais é também do que ali um ensaio para a guerra. Ele foi constituído lá em tempos de guerra, e as crianças ouviam sobre guerra, sobre territórios inimigos, sobre conquistar territórios, sobre conquistar bandeiras, sobre fincar sua bandeira no território inimigo, e elas reencenavam isso em forma do brincar. Ou seja, uma cultura, né, um discurso social muito permeado nos tempos de guerra, que se tornou uma brincadeira infantil, que era uma maneira dessas crianças significarem, interpretarem e entenderem aquela realidade de guerra que pode ser muito complexa para uma criança entender. Então, os jogos e brincadeiras tiveram ao longo da história um papel primordial na aprendizagem de tarefas e no desenvolvimento de habilidades sociais necessárias às crianças para sua própria sobrevivência. Então, a criança que brincava lá de rouba-bandeira nos tempos de guerra, alguns anos depois, ela se tornaria um soldado, por opção ou não, e acabaria entendendo como funciona a guerra de uma maneira muito mais clara a partir da brincadeira que ela significou lá atrás. Então, é um ensaio para a cultura, é um ensaio de representações muito fluido, né, que muda, como a gente já citou, mas que representa uma cultura de um lugar. E aí, o lugar da criança na sociedade, ela nos dá a chave para a explicação do lugar que os jogos e brincadeiras ocupam no seu desenvolvimento. Por exemplo, a criança indígena brasileira que brincava lá nos povos originários, antes da influência europeia, com arco e flecha, e alguns povos originários ainda mantêm as suas tradições e as suas brincadeiras e as suas culturas, ela estava, na verdade, manipulando uma atividade própria dos adultos e que ela teria que aprender essa habilidade desde muito cedo para a sobrevivência sua e da sua comunidade. A natureza dos jogos infantis só pode ser compreendida por essa correlação existente entre eles, né, entre o jogo e a vida da criança da sociedade. Então, se você pegar esse exemplo das crianças dos povos originários, e aí não só brasileira, né, mas em qualquer lugar que ainda permaneçam de maneira muito fechada dentro da sua própria cultura, esses povos originários, todas as atividades infantis são muito voltadas às mesmas atividades dos adultos reinterpretadas para que eles, desde pequeno, aprimorem aquela habilidade que serão necessárias para a sobrevivência deles e da comunidade que eles estão inseridas. Então, as crianças, as meninas brincam de boneca desde muito cedo, porque é um ensaio ali da maternidade para aquelas crianças. E é até hoje para muitas meninas na nossa sociedade ocidental. Você brincar de boneca é muito um ensaio dessa maternidade, do como cuidar de um bebê, né? De como cuidar de uma criança, de como ser mãe.
E aí você pega o menino aí que brinca de arco e flecha nessa sociedade, nesse povo originário, é um ensaio de uma tarefa que ele vai ter que executar para caçar, para comer. Né? Ele vai brincar de pescar, ele vai brincar de caçar. E essas brincadeiras são muito representadas dentro daquela cultura como algo necessário. Isso, claro, que vazou, né? E a gente vai falar um pouco disso, da miscigenação dessas brincadeiras para outras crianças, para outros povos, mas culturalmente ela não deixa de ser esse ensaio da vida adulta. Então, os jogos e brincadeiras presentes na cultura portuguesa, africana, indígena, acabaram-se por fundirem-se na cultura lúdica brasileira. Essa cultura lúdica é formada, entre outras coisas, por jogos geracionais e costumes lúdicos, dentre os chamados jogos tradicionais brasileiros. Então, quando a gente pensa nos jogos tradicionais, nas brincadeiras tradicionais do Brasil, né, desse recorte, claro que, de novo, o Brasil é um país continental, então cada região vai ter essa estruturação aí do que é jogo e brincadeira, mas é uma miscigenação muito grande, porque a gente tinha um povo originário, aqui a gente migrou essa cultura portuguesa, absorveu essa cultura europeia, que não é pura, né, que já tinha outras influências ali dos asiáticos, quando os negros são trazidos para cá, também trazem consigo a sua própria cultura e a sua brincadeira. Seguindo, a gente tenta aqui. Então, pessoal, eu vou continuar gravando para vocês sem a minha câmera, porque como vocês perceberam, a minha câmera travou, morreu, desapareceu. Então, esse finalzinho de vídeo eu vou continuar sem a minha câmera. Então, continuando aqui, o jogo deve se apresentar como uma atividade que corresponde a uma demanda da sociedade em que vivem as crianças, da qual devem chegar aos membros ativos. Ora, se não são sempre os adultos que introduzem os brinquedos na vida das crianças e ensinam a manejá-los, é de fato também que manipular brinquedos é, acima de tudo, manipular símbolos. Nesse sentido, nem sempre a criança vai fazer do brinquedo o uso que o adulto espera que a criança faça. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que os brinquedos e as brincadeiras muitas vezes são apresentados pelos adultos, né? Principalmente o brinquedo é dado para a criança pelo adulto. E aí o adulto ele dá um brinquedo como um símbolo, né? Como o que ele espera que essa criança brinque com aquilo, mostra para essa criança como brincar com aquilo, o que significa brincar com aquilo. E nem sempre aquela criança vai corresponder ao que o adulto espera que ela faça com o brinquedo. Exemplo disso, você pode, não sei se vocês já viveram essa experiência, mas eu já vivi, de você dar uma boneca para uma criança e você esperar que ela cuide, né, como se fosse um bebê ali, ensinando essa coisa da paternidade e da maternidade, e a criança vai lá e abre a boneca. E aí você fala, nossa, você quebrou o brinquedo, você destruiu o brinquedo. E às vezes ela queria saber o que tinha dentro da boneca. Porque se você está dizendo para a criança que aquilo é um símbolo de um bebê, que aquilo é um símbolo do que são feitos os bebês, o que tem dentro do corpo humano, essa curiosidade da criança movida por esse sentido, que de repente ela viu ou ouviu numa cultura onde talvez a família tenha médicos ou enfermeiros e ela tenha contato com esse tipo de discurso. Peraí, então eu vou pegar isso daqui, ela não vai ser minha filha, ela vai ser minha paciente, eu vou abrir, eu vou mexer, eu vou fazer uma cirurgia. E o adulto vendo aquilo pensando, nossa, ela está destruindo o brinquedo. A mesma coisa serve para carrinho, né? Você dá um carrinho para um menino, para uma menina, você dá o carrinho para a criança e você pensa que ele vai brincar de determinada maneira com aquele carrinho e ele acaba desmontando o carrinho todo. E a nossa primeira reação é olhar para aquilo e pensar, nossa, ele está destruindo o brinquedo.
Não, ele está reinterpretando aquilo, ele está dando outro sentido. Às vezes é sim, pelo simples fato de destruir, que ele quer destruir aquele brinquedo, ele quer quebrar, ele quer jogar no chão, ele quer pisar em cima, porque ele não entendeu para que aquilo funciona. Ou às vezes ele simplesmente quer desmontar para ver como aquilo funciona. Se ele vem de uma família, de repente, de mecânicos, ele quer desmontar, porque ele está reencenando uma estrutura familiar que ele assiste todo dia. Então, meus pais desmontam carros, né? As pessoas da minha família desmontam um carro. Dão um carro para uma criança, ela vai querer fazer o que? Ela vai querer desmontar, é o que ela vê sendo feito todos os dias. E essas reinterpretações dos brinquedos também são cultural, é da cultura, mas mais microcultura, né? Da cultura familiar daquela criança, mas que às vezes a gente não entende por que a criança age como age diante de determinados brinquedos ou brincadeiras. E aí a gente tem o fator cultural para nos explicar isso. Temos então, os jogos tradicionais brasileiros carregam a marca de nossa miscigenação, a mistura do europeu, essencialmente o português, do negro, do índio, fez surgir uma combinação genética e cultural influenciando a vida social do brasileiro. Mesmo os costumes portugueses, dentre eles seus jogos e brincadeiras, já carregavam influências e costumes de povos asiáticos, oriundos de presença portuguesa nessas terras. A Kishimoto ela ressalta, que foi o texto que a gente usou na aula passada, o exemplo da pipa, né? Pipa, papagaio, arraia, como você chamar aí na sua região, a brincadeira de ensinar, né, a pipa ou papagaio. Que, embora divulgada aqui pelos portugueses, ela é uma brincadeira de origem asiática. E se a gente parar para pensar, contextualizar como adulto, qual é o sentido dessa brincadeira? Ele se perdeu, porque ele teve tantas influências de tantos lugares, de tantas pessoas, de tantas culturas, que você não consegue mais estabelecer qual é o sentido cultural daquilo, de onde ele veio. O mesmo serve para o peão, né? O peão aí, a brincadeira de jogar peão ou bolinhas de gude, né? Aquelas bolinhas de vidro. São brincadeiras tradicionais que se perderam um tanto aí no caminho de tanta miscigenação, de onde que elas vieram, por que elas são o que são. As crianças só brincam disso e gostam de brincar disso, e o motivo pelo qual elas brincam disso perdeu-se, mas não deixa de ser uma brincadeira produtiva, cultural e de significado. E aí a gente tem também o estilingue, que é uma versão aí do badoque, do arco e flecha, do atirar para caçar, que é uma brincadeira muito incentivada para os meninos, no contexto em que nos povos originários eles usavam esse instrumento para caçar o alimento. O fenômeno dos jogos tradicionais infantis pode ser considerado mundial. A pergunta que nos acompanha é: como surgiram esses jogos? Representariam eles uma espécie de unidade psíquica da humanidade, ahistórica, atemporal? Para chegar à resposta a priori inspirada pelo marxismo, temos a relação brinquedo-trabalho, que era o que a gente vem falando um pouco, que para chegar nessa, como surgiram esses jogos, por que as crianças jogam jogos, por que ainda se produz jogos, né? Hoje em dia é muito para computador ou celular, mas ainda se produz jogos. Com qual intuito? Se você pensar pelo marxismo, né, pelo viés marxista, tem essa relação do brinquedo, do brincar com o trabalho, de como a gente pega brinquedos que nos ensaiam para um trabalho remunerado na vida adulta, né, com um trabalho reconhecido, como a gente brinca de coisas que vamos fazer quando crescer. Nós mesmos, professores, quantas vezes não brincamos quando criança de escolinha, né? Botava os bichinhos lá, as bonecas, os amiguinhos, as crianças, tudo, e dava aula, e brincava de escolinha e viramos o quê? Professores. Quem nunca? Então, a brincadeira ela pode ser lida, né, por esse viés, que é essa relação de trabalho, de brincar com o trabalho. Já a Kishimoto, ela fala dessa busca antropológica de tradição oral. Então, você brinca por quê? Porque era assim que a minha mãe brincava, que a minha avó brincava, que a minha bisavó brincava, e que as crianças brincavam anteriormente, e aí
a próxima geração vai adaptar o mesmo jogo, e a próxima vai adaptar o mesmo jogo, e a próxima vai adaptar o mesmo jogo. Uma brincadeira interessantíssima para retratar esse espelhamento de cultura, né, essas influências de cultura na brincadeira infantil, é aquela brincadeira na minha região chamavam de taco, eu não sei como chamam, massa franca, ela tem vários nomes, que você coloca as latinhas e um pedaço de pau e uma bolinha e você tem que derrubar a latinha do outro. Essa brincadeira, ela é inspirada totalmente nos jogos de beisebol do hemisfério norte, né? Principalmente dos americanos, da América do Norte. Nós não temos culturalmente no Brasil jogos de beisebol, né? Não, as nossas crianças não sabem muito bem o que é o beisebol, mas a gente viu, né? A gente enquanto cultura, vimos aquilo, olha, interessante, legal, não serve pra gente, mas a gente adapta, porque a gente dá um jeitinho, e aí a gente adapta e a gente brinca daquilo porque parece ser legal. Não temos tacos de beisebol, não fazemos isso com as regras do beisebol. Nós criamos as nossas próprias regras. As nossas crianças criaram as próprias regras para brincar disso. E isso é uma questão cultural. É como a gente se apropria de uma cultura e transforma ela em outra coisa. E por último, então, como a gente entendeu a estruturação dos jogos, ele fica aí o resuminho entre o jogo que é o real e o que é a fantasia, né, a alegria, o divertimento, o como ele é livre e como ele é a representação social de uma cultura. Então é isso, boa leitura, até a próxima aula.